E aí, Sagitas? Como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura geral, tá? De iniciozinho de mês. Vamos ver como é que estão as energias de todos. Claro, lembrando que é uma leitura bastante geral. Pode não encaixar com a sua situação. E tá tudo muito bem. Vamos lá. Six of Swords, o 6 de espadas. Tem um afastamento aqui de uma situação cheia de altos e baixos. Confusão, tá? Principalmente confusão emocional. Uma situação onde eu tentava racionalizar sobre, tentava entender com o meu racional. E, no entanto, a situação era emocional demais para racionalizar. Eu não conseguia entender a situação só com o meu mental. Tô saindo dessa situação. Pode, inclusive, ser uma situação em que houve dor, porque eu tenho cartas de espadas aqui. A sensação que eu tenho é de que era uma coisa tão instável que eu não sabia qual era o estado, qual era a situação real, e eu decidi me afastar. Para muitos, inclusive, isso pode ser sentimental, tá? Não tô dando esse tom porque a gente tá em uma leitura de comecinho de mês, uma leitura geral. Mas para muitos pode ser sim uma situação amorosa pela quantidade de água que a gente tem nessa primeira carta, tá? Tô me afastando aqui de uma situação. O principal aqui não são nem as espadas, embora seja uma carta de espadas. O principal aqui é a sensação que eles me dão de tumulto emocional. Eu não estava... as minhas emoções não estavam estáveis, equilibradas nessa situação. Era uma situação que estava balanceando e balançando o meu emocional, causando um certo caos aí. Eu tô me afastando dessa situação, ou eu já me afastei, tá? Tô indo para aquele velho ponto onde as águas são mais calmas. Nem sempre a gente consegue encontrar companhia para fazer essa viagem com a gente, e talvez esse seja o grande ponto aqui. Uma vez que essa figura tá indo sozinha em direção à paz dela. As grandes conquistas da nossa vida nesse sentido emocional, aí, rebalance emocional, geralmente são conquistas solitárias. Por que eu digo isso? Porque ninguém pode fazer por você aquilo que você tem que fazer. É responsabilidade sua, minha, nossa, geral. É nossa responsabilidade cuidar do nosso equilíbrio, seja financeiro, seja emocional. Aqui a gente está no emocional, tá? Como geralmente essa viagem é solitária, geralmente isso acontece porque a gente não encontra pessoas que compreendam realmente a nossa situação. Então, muitas vezes a gente tem que se afastar de uma situação e não ter apoio nem compreensão de ninguém, tá tudo bem, tá? E aí o que resta para muitos sagitas aqui? Resta uma encruzilhada de, sim, eu tô me afastando de determinada situação, mas eu não sei muito bem para onde ir. Por que eu digo isso? Porque eu tenho no fundo do baralho o 2 de espadas que fala sobre essas encruzilhadas. Não só isso, tá? Não são somente encruzilhadas, são encruzilhadas que vêm do fato de eu não estar enxergando a situação da maneira real. Sabe aquela coisa do conhece a verdade e a verdade vos libertará? É mais ou menos isso, tá? Eu posso me afastar fisicamente de uma situação e posso ficar sem saber muito bem o que fazer adiante. Por quê? Porque eu ainda não consegui ver todas as situações aí à minha volta de uma maneira realística. Que combina e conversa com essa primeira carta que a gente teve, porque ela estava falando sobre um desbalance emocional que não permitia que eu racionalizasse sobre. Se eu não consigo racionalizar ali dentro, mesmo que eu saia dessa situação, a confusão mental e emocional pode continuar por um tempo.
até que eu acalme o meu interno e consiga ver as coisas de um ponto de vista um pouco mais claro. Aquela coisa de subir no topo da montanha para conseguir ver a situação lá embaixo. Para muitos é sim uma situação amorosa, pode não ser, a gente está em uma leitura geral, pode ser uma questão de eu estar me afastando de um emprego que não me fazia muito bem, eu estar me afastando de um curso, de um familiar, de uma situação de grupo, tá? Pode ser também, desde que seja uma coisa que envolva assim um bocado o meu emocional, tá? Você vê como a situação encaixa aí na sua vida. Vamos ver o que mais eles nos dizem aqui. Ainda, tá? No fundo da carta do 2 de espadas, eu também tenho o elemento água. Nesse deck, pelo menos. Então, eu tô falando, sim, de uma confusão emocional. Observa, o fundo dessas duas cartas é o mesmo, ó. É uma confusão aquática. Uma confusão emocional. Aquela encruzilhada de que maneira que eu saio daqui e se eu sair daqui, para onde eu vou. Lembrando também que a grande causa, na maioria das vezes, das confusões emocionais e das confusões mentais vem do medo. Às vezes, a faixa que a gente tem que tirar do nosso olhar é o medo. Medo de ver uma situação como ela é, medo de ver uma pessoa como ela é. Medo de perder uma pessoa ou situação. Medo de ser mal julgado. Medos, tá? Medos. Independente de qual tipo de medo a gente esteja falando aqui. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. O 7 de copas, sim, porque a gente está falando sobre confusão emocional. Tirando essa carta aqui, eu nem precisava ter tirado essas duas primeiras aqui, porque elas estão não só conversando, mas reafirmando uma situação, tá? Sabe quando uma situação ela é mais verdadeira, mais real na nossa cabeça do que na realidade? Quando a coisa tá dando mais certo na nossa cabeça do que no material? Aquela coisa de parecer que eu tenho muitas possibilidades dentro de uma relação, emprego, situação. E depois, quando a razão começa a visitar a minha cabeça, eu percebo que muito disso estava acontecendo só no meu mental. Para muitos eu tô falando de amor, sim, tá? Que eu encontro uma pessoa e ela parece perfeita para mim, e eu já começo a montar cenários na minha cabeça, eu, você, 2 filhos e um cachorro. Vamos construir um lar, vamos dar a volta ao mundo, vamos aproveitar muito. Quando fora da minha cabeça a coisa não é bem assim. Tanto não é bem assim que eu tenho a confusão emocional aqui marcada pelas 2 primeiras cartas. Eu não sei muito bem onde eu estou pisando. Criei muito com a minha cabeça. Para quem isso não é amoroso, a coisa se aplica também, tá? Ah, é o emprego dos meus sonhos, ainda não está pagando aquilo que eu queria que pagasse, mas daqui a pouco vai sim, vou ficar muito aqui, vou crescer muito aqui. Encaixa aí na sua situação. A grande questão aqui é que da sensação que eles me dão, muito disso é sim amoroso, tá? E aí o que aconteceu? Visto que eu não encontrava uma terra firme para pisar, eu decidi me afastar, precisei me afastar. Temos espadas, tem dor, precisei, estava machucando demais. Muitos, minha alma gêmea, muitos, tá? No fundo do baralho eu tenho os enamorados, muitos
É minha alma gêmea, a pessoa que eu encontrei, etc, etc. Os anjos trouxeram. Quando na verdade a carta dos enamorados marca muito mais uma escolha. É a carta do triângulo. Ela marca muito mais eu ter que fazer uma escolha entre mim e a situação. Escolho o meu bem-estar, escolho minha saúde mental, escolho acreditar em mim ou escolho essa situação que tem lá suas espadinhas, que tem lá suas dores. Para muitos, inclusive, pode ser triângulo amoroso aí, uma vez que a carta dos enamorados marca isso também. Vamos ver o que mais. Vamos ver se isso que eu tô sentindo se confirma aqui. Porque eles estão me falando aridez. Como se eu tivesse plantando uma semente em um solo que não é fértil. Como se eu estivesse plantando uma semente em areia. E aí, se eu planto na areia, não tem água que eu coloque em cima que faça essa planta, essa semente germinar, né? Vamos ver o que mais a gente tem. O enforcado. O que está acontecendo aqui, Sagita? É essa grande necessidade de se retirar da situação e conseguir ver essa situação sem aquele grande envolvimento emocional. Vai demorar um tempinho ainda para que você consiga ver toda a realidade da coisa. É a carta do enforcado que diz isso. Entretanto, pelo menos a sua paz você pode conquistar novamente se afastando dessa situação. Sinto que para muitos isso já aconteceu ou está acontecendo, tá? Tanto que na posição do passado é que tá esses 6 de espadas aqui. Muitos já se afastaram, já estão naquele período de ir se recuperando, ir entendendo, ir trazendo luz para a situação. Sagita, vai chegar um momento em que a gente vai rir de tudo isso, sim. Tá? Vai. Tanto que está indicando a carta do enforcado. Estou iluminando a situação, estou analisando, sim, de um ponto de vista agora mais racional. Tive que sair, tive que ir para o topo da montanha. Daqui a pouquinho eu já estou vendo o que essa situação me trouxe de aprendizado. Porque às vezes a única coisa que a gente tira de uma situação é o aprendizado. Às vezes a única coisa que a gente tira é saber que a gente viveu, que a gente se jogou, que a gente aproveitou enquanto estava ali para ser aproveitado. Depois eu fui, quando não tinha mais nada ali de possibilidade de crescimento. E aí é aquela coisinha que o Chico Xavier sempre dizia. A desilusão é a visita da verdade. Só há desilusão se eu estou iludido. E com o 7 de copas aqui, tem sim um quesito de ilusão muito criado com minha própria cabeça. Inclusive cabecinha nas nuvens, como diz o próprio desenho da carta. Muito criado com o meu mental. Muito projetado, muito imaginado, muito mais um querer do que ser a realidade. E aí, é claro que o que resta ali é essa encruzilhada aí de ainda estou confuso demais para saber o que fazer, para onde ir. As 2 cartas de arcano maior que tem aqui na mesa, elas falam sobre esse período de estagnação externa e externa. Por dentro está acontecendo muita coisa. Esse período de estagnação em função da grande escolha que a vida fez você ter aí, Sagita. Arcanos maiores, marcos do destino. A vida veio trazendo aí você para esse ponto de escolha para ver se dessa vez você escolhe a você próprio.
parece que houve essa escolha e você escolheu corretamente. Evidentemente, essa é uma leitura geral, tá, gente? Então, se você quiser uma com a sua energia, respondendo suas questões, vendo a sua situação, meu número de WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo, uma profissional que faz mapas astrais, evolução solar, profissionais que eu confio e indico. Também uma profissional que faz aberturas de caminho, aberturas para amor, limpezas energéticas e por aí vai. Recomendo fortemente. Seguindo aqui. Chegou aí na sua vida um momento forte de escolha e esse momento de escolha foi muito importante porque daqui a pouquinho, quando você estiver olhando para trás e já rindo dessa situação toda, você vai perceber o quanto você cresceu escolhendo a si próprio. Vamos ver o que mais tem aqui. Eles me dizem que você está recém na metade do caminho, tá? E que o resultado final desse caminho ainda é uma coisa que vai ser bem surpreendente para você, principalmente no quesito equilíbrio emocional. Por que eu digo isso? A Rainha de Copas. A gente começou falando sobre situações que desequilibravam você emocionalmente, tempestade emocional. E aí aqui, já no finalzinho da leitura, a gente está vendo que o resultado disso tudo é uma Rainha de Copas. E uma Rainha de Copas é o quê? Alguém que alcançou plena maturidade emocional. Dentro, as águas estão calmas. E aí ela consegue enxergar quem é realmente ela. Quais são as reais necessidades emocionais dela. E porque o mar está calmo, aliás, e porque essa água interna está calma, o mar no fundo também está calmo. Equilibro primeiro as minhas emoções internas e o mundo externo corresponde naquele velho jogo que a gente sempre fez aqui. Assim dentro como fora, assim em cima como embaixo, são leis herméticas. Ainda tem o elemento lua aqui no fundo falando sim que isso aqui é uma leitura muito, muito, muito emocional. Muito mais emocional do que qualquer outra coisa, tá? Muito mais do que simplesmente carreira, simplesmente trabalho, simplesmente estudos. Muito mais. Claro que pode ter acontecido esse desbalance emocional dentro de uma situação dessa. Mas é fortemente emocional porque o que foi mexido dentro de você foi emocional durante toda essa trajetória aqui. Essa leitura ela está falando sobre uma reconquista ou uma conquista pela primeira vez da minha paz emocional, do meu equilíbrio emocional. É como se eu olhasse para as minhas necessidades emocionais pela primeira vez com atenção e escolhesse a paz. Vamos ver o que mais eles dizem aqui. Isso aqui é uma leitura muito vitoriosa, Sagita. Dois de paus, era o que eles tinham me passado com o 7 de copas também, sobre um planejamento do que eu quero viver mais pra frente. Alguns encontrando até uma certa dificuldade em fazer essa visualização do que eu quero viver lá na frente, porque tudo ainda está muito confuso. Entretanto, está aqui um reforço, está aqui uma mensagem de reforço do universo dizendo: é hora de começar a planejar o que pode ser vivido lá. Não só isso, tá? É hora também de começar devagarzinho a acreditar que o que você pode viver é diferente do que o que você já viveu. De que não há motivo para perder a crença na quantidade de amor e de felicidade que tem adiante. Escolher ao invés das nuvens escuras
imaginar situações um bocado mais prósperas, um bocado mais felizes, que funcionem melhor. Que tudo começa, claro, com a cabeça da gente pela própria lei da atração. Escolher situações, primeiro mentalmente, que funcionem, que não sejam confusas. Para que eu não atraia situações confusas, o que eu preciso? Ter a completa noção do que é que eu quero. Porque aí, se chega uma coisa diferente, eu consigo dizer não. Só que saber o que eu quero no plano emocional envolve o quê? A maturidade que você está adquirindo agora. Observa o nível de crescimento aqui. A maturidade. Que eles estavam mostrando que era o resultado de todo esse processo aqui. Uma maturidade, um equilíbrio emocional, um encontro com a paz interna que vai permitir que daqui e de agora em diante você faça escolhas um bocado mais sábias e um bocado mais condizentes com o que você quer e precisa emocionalmente. Adorei. Sagita, daqui a pouquinho tô de volta, tá? Com uma leitura de amor, se é que essa leitura para vocês não foi de amor. E até lá eu peço que você se inscreva no canal se não for inscrito, dê uma curtida nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E me deixa um comentário fofo aqui embaixo, porque eu leio todos. Tá bueno? Até daqui a pouquinho então. Beijo, beijo.